Olá pessoal, esse nossa última videoaula da semana nós vamos tratar do assunto mais importante, né, de toda a nossa semana de estudos aqui, que é tão fundamental que pode ser considerado assim a pedra angular da química, né, aquilo que dá sustentação e base para todo o resto, e que é, né, a teoria atômica ou o atomismo, né, ou seja, o fato de entender que a matéria é toda constituída por minúsculas partículas que nós chamamos de átomos, né? Essa teoria ou hipótese atômica, hoje em dia, ela é amplamente aceita, né? Então, tanto você quanto eu já aprendemos que a matéria é feita de átomos desde os primeiros anos da escola, né? Portanto, temos isso como algo praticamente certo. Mas isso é algo recente na história da humanidade, né? Desde que a teoria, a ideia de que a matéria é constituída por átomos foi concebida por filósofos gregos, né, lá 450 anos antes de Cristo, né, levou muitos e muitos anos até que ela fosse seriamente considerada, né? Até porque não há nada na nossa experiência sensível com a matéria, né, que indique de primeira visão, assim, né, de primeira impressão, intuitivamente, que ela seja constituída por minúsculas partículas, né? Levou muitos anos de teorias e experimentação até que essa hipótese fosse realmente aceita. Ela só foi formulada como uma teoria científica no século XVIII por um químico inglês chamado John Dalton, que utilizou-se dessa teoria justamente para explicar fatos químicos como esses que eu relatei no último vídeo, né, que é a lei das proporções definidas, né, o fato de que os compostos químicos sempre são formados, né, constituídos por proporções fixas, né, e definidas entre as quantidades de matérias dos seus elementos constituintes, né. Então, a teoria atômica, né, ela explica perfeitamente esse fato, como o nosso desenhozinho ali do vídeo passado mostrou, né. Mesmo assim, né, desde a proposição do Dalton no século XVIII, né, houve ainda um bom tempo até que a teoria fosse amplamente aceita, né, pela comunidade científica. Todo esse processo, né, esse longo processo de abstração, até que a gente pudesse realmente conceber, né, a matéria macroscópica como a gente enxerga, né, contínua, sendo constituída por aglomerado de minúsculas partículas, todo esse processo, nessa longa abstração que levou muita teoria, muito experimento, é talvez a maior conquista intelectual da humanidade, né, no que se refere às ciências exatas, né. E uma boa demonstração disso você encontra num texto chamado As Lições de Física de Feynman, né. O Richard Feynman foi um físico americano, norte-americano, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1965, né, um físico famoso por ter participado do projeto de construção da bomba atômica, né. O Richard Feynman tem umas aulas que ele proferiu, né, chamadas Lições de Física de Feynman, que ficaram célebres e que depois foram transformadas num livro que tem o mesmo título, As Lições de Física de Feynman. E eu destaquei aqui, né, um trecho que mostra bem o que eu quero dizer sobre a importância da teoria atômica. Eles fazem a seguinte pergunta: se em algum cataclisma todo conhecimento científico for destruído e só uma frase for passada para a próxima geração, qual seria a afirmação que conteria a maior quantidade de informação na menor quantidade de palavras? Né? Ou seja, né, se eu fosse resumir a coisa mais importante da ciência em uma única frase, o que eu diria? Né?
Então ele mesmo responde a pergunta assim: eu acredito que seria a hipótese atômica, ou o fato atômico, ou como quiser chamá-lo, que todas as coisas são feitas de átomos, pequenas partículas em constante movimento, atraindo-se umas às outras quando separadas por pequenas distâncias, mas repelindo-se ao serem comprimidas umas às outras. Tá? Então, o Richard Feynman não só enaltece, deixa clara a importância da teoria atômica como o fato científico mais importante de todos os tempos, mas também ele acrescenta algumas ideias fundamentais a essa teoria. Não é só o fato de considerar que a matéria é feita de átomos, mas ele acrescenta que os átomos estão em constante movimento, que eles se atraem uns aos outros quando eles estão separados por pequenas distâncias, mas que quando a gente tenta comprimi-los uns aos outros, eles aí apresentam uma força de repulsão, eles se repelem uns aos outros. Tá? Então essa pequena descrição, você vai ler o texto lá e vai ver quantas coisas você é capaz de explicar, quantos fenômenos você é capaz de explicar simplesmente baseado nessas ideias. Tá? Por isso eu vou deixar o texto para vocês lerem e vou deixar uns exercícios para vocês trabalharem nesse texto. Essas ideias são tão importantes, e dominar essas explicações a partir desse modelo qualitativo, você poder fazer essas explicações dos fenômenos físicos e químicos que acontecem, são tão fundamentais que a gente vai passar praticamente o curso todo de Química desenvolvendo essas ideias em forma mais detalhada, com experimentos, de forma quantitativa, com equações, etc. Então, é realmente a pedra angular aí da Química. Tá? Então, nós vamos trabalhar bastante com essas ideias. Mas, se eu ainda pudesse acrescentar uma frase mais nesse resumo importante do Richard Feynman, sem querer me comparar a um dos maiores gênios aí da humanidade, como químico, eu sou levado a considerar um aspecto a mais do nosso modelo atômico, que é o que eu escrevi aqui em amarelo. Os átomos são constituídos por uma camada mais interna, chamada core, que é a palavra em inglês, poderia ser traduzida por caroço ou coração, tá? Formada, essa camada mais interna, formada pelo núcleo do átomo, que contém prótons e nêutrons, portanto é positivo, e elétrons fortemente presos a ele. E uma camada mais externa, que é a camada de valência, composta por elétrons mais fracamente ligados e que são trocados ou compartilhados quando os átomos se combinam. Tá? Então essa é uma visão que complementa a de cima e que tem um aspecto, digamos, mais químico, porque fala dessa importância dos elétrons mais externos de um átomo e seu papel nas combinações químicas. Então, juntamente com a de cima, elas formam um conjunto de ideias essencial para a gente analisar uma série de fatos. Então, é muito importante refletir sobre essas ideias e a gente vai ter tempo de desenvolvê-las assim com muitos detalhes. Tá? Uma consequência imediata desta ideia última aqui que eu escrevi, do fato de que os átomos têm elétrons mais externos, que estão mais fracamente ligados, é a ionização. O fato de que esses elétrons podem ser arrancados do átomo ou de que essa camada mais externa pode ser completada com átomos adicionais. Então eu posso perder com elétrons adicionais. Então eu posso perder ou ganhar elétrons. Então eu vou colocar isso aqui, deixa eu abrir mais um slidezinho aqui. Deixa eu colocar aqui no formatinho correto. Isso. Assim. Agora eu vou colocar alguns exemplos aqui de ionização. Por exemplo, se eu estou falando de elementos metálicos, tá? Se eu estou falando de elementos metálicos, tá?
que são aqueles majoritários lá da tabela periódica que eu já mostrei para vocês, os elementos metálicos, eles têm a tendência de perder alguns dos seus elétrons mais externos. Então, por exemplo, pode acontecer, eu vou colocar aqui processos no estado gasoso, né, para deixar bem definido como que nós estamos trabalhando. Então, eu vou pensar o átomo de sódio no estado gasoso, tá? Se ele receber uma certa quantidade de energia adequada, ele pode perder um elétron da sua camada mais externa, ou camada de valência, e, portanto, ficar com uma carga positiva. Tá? Então, este aqui, né, é importante a gente entender, né, que ele é o átomo neutro. Né? O átomo neutro. O que quer dizer neutro? A carga dele é neutra porque ele tem 11 prótons, né, o número atômico do sódio é 11, e tem 11 elétrons. Então, como o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, né, ele tem a carga total nula, né, porque elas se cancelam mutuamente. No caso do sódio mais, ele perdeu um elétron. Deixa eu completar aqui, né, porque eu não completei a minha equação aqui, né? Sódio mais um elétron que saiu, né? Então, portanto, aqui foi perdido um elétron. Logo, né, este íon aqui é chamado de cátion, né, que é um íon com carga positiva, porque ele tem ainda os mesmos 11 prótons, mas agora ele tem 10 elétrons. Então, como ele tem um próton a mais, uma carga positiva a mais, ele é um sódio positivo, um cátion, um íon com carga positiva. Deixa eu colocar um outro exemplo. Tá? Se eu pegar aqui o cálcio, que é um outro elemento metálico, também no estado gasoso, e fornecer uma certa quantidade de energia para ele, tá? Ele pode eventualmente perder 2 elétrons e formar o cálcio 2+, mais 2 elétrons. Então aqui eu tenho o meu átomo neutro e aqui eu tenho o meu cátion agora com uma carga 2+, né? Isso nós fazemos novamente aí a nossa contabilidade dos prótons e elétrons. Né? O cálcio, o número atômico dele é 20, então ele tem 20 prótons, né, no seu núcleo, né, e 20 elétrons quando o átomo está neutro. Portanto, as cargas se cancelam. E aqui eu tenho, no cátion, eu tenho 20 prótons e 18 elétrons. São 2 elétrons a mais, que lhe dá uma carga 2+. Tá? Essas energias, tá, são chamadas energias de ionização. Tá? Quando esse processo é feito no estado gasoso, o nome é chamado de energia de ionização. Okay? Muito bom. Tem alguns casos, alguns elementos metálicos que têm tendência de formar diferentes tipos de cátions. Por exemplo, o cobalto. O cobalto ele pode receber uma certa quantidade de energia e formar o cobalto 2+, mais 2 elétrons. Mas ele também pode receber uma energia um pouco maior, né, e formar o cobalto 3+, e, portanto, liberar 3 elétrons. Tá? Então, às vezes, né, para um metal há diferentes tipos de cátions que ele tem a tendência de formar. Evidentemente, tanto neste caso como nos anteriores, né, os elétrons saem da camada de valência, daquela camada mais externa que está mais fracamente ligada ao núcleo. Bom, existe também, eu vou apagar aqui, o processo inverso, né, que é você receber um elétron adicional. Tá? Então, os não metais é que apresentam esta tendência, né, de receber elétrons adicionais.
Então, se eu pegar como exemplo o cloro, né, que é um não metal da tabela periódica, né, número atômico 17, né, ele pode receber um elétron adicional e agora o que ele vai formar, o íon que ele vai formar tem carga negativa, né, porque vai ficar com um elétron a mais, mas vai liberar uma certa quantidade de energia. Tá? Então, esse aqui é meu átomo neutro, esse aqui é meu íon, que eu vou chamar de ânion, um íon com carga negativa. Então, o cloro, né, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Desses 17 elétrons do próton, né, 7 fazem parte da camada de valência, os outros 10 fazem parte do core, do coração do átomo. Né? Quando ele recebe um elétron a mais, ele vai ficar com 17 prótons mais 18 elétrons. Um elétron a mais, portanto a carga total aqui vai ser menos 1. É muito importante sempre notar que o número de prótons não se altera. A única coisa que se altera é o número de elétrons lá da camada de valência, os elétrons mais externos, né, que são, conforme a minha definição lá, os que são trocados e combinados, né, nas combinações químicas. Isso é muito importante. Tá? Então, esse 18º elétron está entrando lá na camada mais externa e liberando energia. Esta energia recebe agora um outro nome, recebe o nome de afinidade eletrônica. Tá? Então, nós temos aí, né, uma das consequências importantes dessa estrutura particular dos átomos, de ter lá um caroço, né, um coração, que praticamente nunca muda, só muda se ele receber energias muito altas, né, mas nas energias normais que estão envolvidas nas reações químicas, eu posso considerar praticamente imutável, e uma camada mais externa, de elétrons mais fracamente ligados, que são continuamente trocados e combinados durante as reações químicas. Uma consequência imediata disso é a formação de cátions, quando eu perco alguns dos elétrons mais externos, fico, portanto, com uma espécie positivamente carregada, ou a formação de ânions, quando eu recebo elétrons adicionais na minha camada mais externa e, portanto, fico com carga negativa. Então, com isso, nós chegamos ao final dessa videoaula e ao final da nossa semana. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, continuo à disposição aí pelos nossos canais de comunicação. E até a próxima semana.